Boa noite, pessoal. Cheguei para mais uma sessão Passando a Limpo. Essa é a quinta sessão da segunda temporada. A primeira temporada já está toda lá no YouTube. Quem quiser assistir novamente ou quem quiser fazer pela primeira vez, pode fazer. É só escrever os comentários, as respostas nos comentários, lá no YouTube mesmo, e aguardar que eu corrijo, tá? E depois tem que se inscrever lá no meu Telegram para poder receber o arquivo PDF, para poder ter esse material em PDF, tá? Eu deixo sempre o link na descrição. Beleza, gente, vamos começar? Quem entrar depois pode assistir novamente, tá? Vamos começando. Então vamos lá. Esse ideograma, fruta, né? A gente vai falar agora sobre a fruta, né? Esse ideograma que corresponde à fruta já foi falado em algum episódio anterior, né? Na primeira temporada, já devo ter falado na segunda temporada. Então vamos lá. Então, qual deles representa a fruta? Nós já falamos sobre a fruta em outros episódios, em outros encontros, né? Na primeira temporada e também na segunda temporada. Mas eu coloquei aqui com outro intuito agora. Na verdade, por que eu coloquei fruta novamente nesse quiz? Porque se vocês olharem para essas três imagens, 1, 2 e 3, vocês vão reparar que elas são bem parecidas. E muitos alunos se confundem. Não assim, de cara, olhando as três, né? Você pode até saber qual é a fruta, mas às vezes num texto, numa situação assim, uma frase mais longa, o aluno bate o olho e pode confundir esses três ideogramas, pensar que não é um, é outro, enfim, trocar os ideogramas. Então, só para passar limpo mesmo, a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, tá? Então, qual deles representa a fruta? Eu já dei uma olhada aqui nos comentários. O pessoal já escreveu digo. Beleza, todo mundo acertou. Então, eu só vou escrever, como a gente já tinha visto antes, né? Mas eu vou escrever novamente para poder treinar, né? Go. A gente escreve G-U-O. E dentre todos esses ideogramas aqui que abre aqui a janelinha, né? Você abre a janelinha e tem que escolher, né? Qual deles representa a fruta? Então aqui no meu caso já apareceu de cara o primeiro. Então eu clico no número 1 e ele pula a imagem lá para dentro, né? Mais uma vez, quem estiver chegando agora, caindo de paraquedas e não está familiarizado com o teclado, fica tranquilo, porque eu tenho um tutorial para configurar gratuitamente o teclado, tá? No smartphone. Eu posso passar esse tutorial para você e você começa a treinar junto com a gente aqui no Passando a Limpo. E pode começar lá do Passando a Limpo 1 da primeira temporada e vir fazendo até chegar e acompanhar toda semana, tá? Tá tudo lá no YouTube. Mas, então vamos lá. Então todo mundo acertou. Só para desmembrar, a gente coloca as partes dele. Tien. Aí tem que aparecer os quadradinhos, espera aí. Dentre os ideogramas que eu quero, vamos botar aqui bonitinho para todo mundo ver. É o primeiro, na parte superior ele tem um campo e logo embaixo mu. Mu, que quer dizer madeira. Árvore ou madeira, né? Tem esses dois sentidos, né? Então, na parte de cima um campo, na parte inferior, na parte de baixo, madeira, árvore ou madeira. E esse bloquinho tem um conceito que representa fruta, tá? E nós vamos ver mais pra frente que como a gente não fala o ideograma assim único, porque se você fala só o som desse ideograma, pode confundir com outros ideogramas, confundir com outros significados. Então, quando a gente quer falar fruta em chinês, a gente fala shui guo. E nós vamos selecionar esse primeiro, deixa eu botar o quadradinho pra cá. Esse primeiro, a opção 1, shui guo, que representa fruta, tá? Shui, já vimos que representa água, tá? Isso já foi visto já, tá? Que representa água. Guo representa fruta. E quando queremos dizer fruta, a gente usa o bloquinho shui guo, tá? Shui guo. Vamos escrevendo. Tá todo mundo escrevendo já nos comentários, né? Eu tô só vendo aqui. Tudo bem, todo mundo escreveu direitinho. Isso.
E esse conceito do bloquinho é super importante. Por quê? Porque, como vocês já devem ter visto, né? Quem não viu ainda pode acompanhar os episódios anteriores e vai conseguir entender isso melhor. Cada som falado, cada som que a gente fala, representa uma imagem ou um conceito que pode ser diferente. Então você precisa de um ideograma para definir. Aqui no caso a gente está escrevendo, né? Então, normalmente não se fala assim um som único, você fala um bloquinho, você fala shui guo para definir fruta. Se você quiser definir jun guo, aí é um outro assunto aqui, que também tem guo como som. Se eu quiser definir China, é jun guo, a gente já tinha visto também, jun guo. Repara que é o mesmo G-O-U aqui como pin guo. Então, jun guo, jun. Calma, vamos botar mais pra frente. Hoje eu não tô entendendo o teclado. Vamos lá. Zhongguo. A gente abre aquela janelinha aqui, que tem várias opções. E até apareceu a bandeira da China aqui, né? Porque representa China. Mas se eu falasse apenas Zhong, ou então apenas Guo. Opa, esse aqui, Guo. Sem entregar uma imagem, se eu tivesse falado apenas Guo, sem entregar uma imagem, a pessoa não teria como saber do que ela está falando. Então, a gente sempre procura falar em bloquinhos, para poder definir mesmo o que a gente está querendo dizer, já que na nossa linguagem oral, né, falada, você não tem como carregar uma plaquinha com os ideogramas para mostrar, né, qual que você quer. Então, a gente monta os bloquinhos exatamente para poder definir o que você quer dizer, tá? Então, voltamos aqui pro guo, que representa fruta, e quando a gente quer escrever ou falar, a gente já fala shui guo, tá? Eu só parei no zhongguo, não tem nada a ver com shui guo, é outra coisa, mas só para explicar o conceito do bloquinho, tá? Ah, e pessoal, e depois a gente tá preparando aqui uma outra websérie para estudar os bloquinhos, chama Construindo ou Desconstruindo os Bloquinhos. Eu ainda não sei como que vai ser o nome, porque depende da maneira que eu vou apresentar. Eu tô vendo qual a melhor maneira. Então, a gente já vai a gente já vai disponibilizar essa nova websérie em breve, tá? Só para vocês saberem. Então vai ser bem legal. Esse passando ali um pouquinho em relação aos quizzes, né? Que eu vou postando. E os bloquinhos, aí a gente vai aprofundar mais no vocabulário, montando ou desmontando os bloquinhos, tá? Agora vamos para dentro. Li. Agora veja bem, a gente abre aqui a nossa janelinha, tem um monte de ideogramas com o som LI, tá? Com diferentes tons. Tá tudo misturado aqui. Porém, nós vamos escolher o que nós estamos focados agora, que é dentro, que no caso é o número 2. E lembrando que esse também tem tian na parte de cima e na parte de baixo tu. Tu é um outro ideograma que representa a terra, tá? Não sei se vocês já conheciam ele de outros estudos, mas é assim muito simples. Em cima o campo, embaixo o ideograma que representa a terra, tá? Ele representa dentro, tá? Dentro. Li. Beleza? Então, dentro também. Então, assim, a gente estudando um por um, ainda mais comparando eles e dividindo as partes, fica bem mais fácil, né? O problema acontece quando você está lendo uma frase, um texto, assim, passando o olho rápido. Por eles terem na parte de cima, na parte superior, um componente que representa o campo, pode ser que confunda, tá? Por isso que eu gosto de fazer sempre uma revisãozinha para ir treinando o olho, tá? Então, dentro já foi. Vamos lá. Vamos pro próximo. Homem. Esse, então, ficou mais fácil ainda, até porque todo mundo já tinha estudado ele, né, nas sessões anteriores, e também por eliminação, né? Acabamos de ver uma opção, que é a primeira opção que foi fruta, a segunda opção que é dentro, e a terceira opção só pode ser o homem, né? Nan,
ele é N-A-N, tá? Para digitar, N-A-N. Então, quando a gente digita isso, deixa eu ver como é que fica aqui, abrindo aqui. Ficam vários ideogramas, né? A gente vai escolher aqui o número 1, clica no número 1, ele pula lá para dentro. Tá? Nan. Esse aqui que eu acho que dá para aumentar um pouco, vamos ver. Isso, acho que deu. E lembrando que ele também é Tian. Abrir aqui a janelinha. Ele também é Tian. Aqui no caso, no número 2, a gente tem que escolher o número 2, né? Na parte de cima, um campo. E na parte de baixo, Li. 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 Só que nesse caso é L-I. Cuidado para não marcar aqui o número 1, que é o dentro, que também tem o som L-I, porém com tom diferente, tá? Porque dentro é Li, é terceiro tom, e força é Li. Então aqui é o número 2, tá? Então você pode reparar que em cima é um campo e embaixo uma força, tá? Por isso que é importante identificar os ideogramas. Você vê que os sons começam a se repetir. Vocês já estão aprendendo, assim, mais de 100 ideogramas, né? Assim, desde do começo das webséries até agora, vocês já conhecem, vamos botar uma média de 100 ideogramas, né? E muitos se repetem, o som se repete. Às vezes com o mesmo tom, às vezes com um tom diferente. Mas na hora de digitar, é o mesmo som, porque a gente não coloca o tom aqui no teclado, né? Assim, para digitar. Então é muito importante saber identificar os ideogramas para organizar no cérebro as ideias relacionadas às imagens que a gente quer, para poder aprender a ler mesmo, né? Ler, escrever, ouvir e depois falar, tá bem? Então, muito bem. Então, o homem, na parte superior, um campo, na parte inferior, uma força, beleza. Então essa foi uma pequena revisão, na verdade. Assim, eu estou trazendo ideogramas passados para a gente poder rever, e é mais uma maneira de fixar com segurança. Então eu tenho certeza que futuramente, quando vocês estiverem mais avançados e conseguirem ler uma frase, algum texto, alguma coisa assim mais... Ou até mesmo situações do dia a dia para quem mora na China, alguém que está indo viajar na China, que precise... identificar placas, alguma coisa assim, já sabe esses 3 ideogramas e não vai confundir um com o outro, tá? Então vamos lá. Lado. Bien. Bien. B-I-A-N. B-I-A-N. Tá? Ele é primeiro tom. Bien. B-I-A-N. Tá? E no caso aqui é o meu primeiro. E esse ideograma, eu quero falar um pouco sobre ele, porque você pode acabar confundindo ele com vários outros ideogramas com a mesma estrutura, com o mesmo formato. Então, um dos ideogramas que eu não vou nem ficar agora falando os nomes, os sons e o que significa. Eu vou evitar falar para não confundir com o assunto que eu estou tratando aqui agora, mas eu quero só te mostrar alguns ideogramas que você pode confundir. Aí você pensa assim, mas isso daí eu não vou confundir nunca. Porque eu tô vendo nitidamente que eles são diferentes. Um exemplo, tá? Eu tô dando só um exemplo. Eu botei 3 ideogramas aqui. Acho que vocês conseguem ver os 3, né? Aí você pensa assim, nossa, mas eles são bem diferentes. Mas eu vou te explicar por que isso daí, para o nosso olho, né, que é um olho de estudante estrangeiro, adulto, que não está adaptado desde criança a visualizar, né, esses ideogramas, eles podem ser confundidos um com o outro, sim. E tem outros, tá? Uma lista enorme. Eu botei 3, mas existem, assim, uns 20 ou mais, tá? Que tem essa estrutura aqui, ó. Eu vou mostrar assim, olha, o que eles têm em comum? Eles têm em comum essa estruturinha aqui, olha. Não sei se vocês estão vendo a bolinha passando aqui. Essa estrutura é o que eles têm em comum, tá? É essa estrutura aqui.
E dentro dessa estrutura tem um ideograma que você já conhece, que é a força. Esse, no caso, é esse primeiro que eu estou tratando aqui. Quando a gente estudou lá nos primeiros passos e também na primeira temporada do Passando a Limpo, eu falei bastante sobre as estruturas dos ideogramas, que existem algumas estruturas e que não fogem muito daquilo, né? Os ideogramas, eles não são assim, jogados de qualquer jeito, não. Eles têm uma estrutura dentro de um quadrado imaginário, que pode ser a estrutura em cima e embaixo, em cima, no meio e embaixo, lado a lado, então lado, meio e lado. Pode ser englobado, totalmente englobado, parcialmente englobado. Então, dentro dos parcialmente englobados, a gente tinha aquela estrutura que era totalmente englobada, como se fosse esse aqui, vou até colocar aqui, do Junguo de novo. Lembra do Junguo? Esse aqui, por exemplo, que é uma coisa dentro e totalmente cercado, totalmente englobado. Isso é uma estrutura totalmente englobada, né? Eu falei, não precisa decorar os tipos de estruturas, tá? Não precisa ficar decorando, mas saber que existe, porque aí facilita, tá? E tem aquelas outras estruturas onde, por exemplo, do Feng Shui, lembra do Feng Shui, que a gente já estudou bastante aqui? Fan, que representa vento. Esse aqui é parcialmente englobado, tá vendo? Ele tem uma aberturinha aqui, embaixo, né? Então tem o totalmente englobado e tem o parcialmente englobado. E essa estrutura também, aqui, que a gente está estudando agora, eu também considero parcialmente englobada, só que ela é aberta em dois lados. É como se ela fosse só fechada aqui, onde eu estou passando aqui o marcador, e aqui embaixo. É como se fosse só assim, um lado, outro lado, como se fosse um L, em forma de L, né? E a parte de cima e o outro lado aberto. Mas então é como se fosse meia englobada, né? Meio englobado, tá? Mas não precisa ficar decorando os nomes, tá? É só você entender que existem estruturas. Então, por exemplo, nesse caso do Go aqui, esse miolo aqui totalmente englobado, ele pode mudar o miolo, mas aí você tem um outro ideograma com a estrutura totalmente englobada. Aqui você pode mudar o miolo também. Deixa eu colocar um exemplo de cada um para ficar mais fácil para visualizar. Vamos lá. Ó, por exemplo, esses dois aqui que são totalmente englobados. Vou até botar de outra cor para não confundir. É melhor botar de outra cor, né? Esses dois aqui, por exemplo, são totalmente englobados. Repara que dentro existe um ideograma totalmente englobado. Aqui também existe outra situação, outro ideograma totalmente englobado. Aqui no parcialmente englobado com abertura para baixo, a gente também vai ter, vou botar outra cor. Por exemplo, esse aqui, ó. Tem o totalmente englobado, a gente muda só o miolo, quer dizer, o miolo que está aqui dentro, a gente muda para outro ideograma, você muda todo o sentido e o som do ideograma. E aqui também. Então são dois exemplos de ideogramas totalmente englobados. Tem vários. E aqui nesse outro exemplo aqui, que eu estou marcando, ele é parcialmente englobado com abertura para baixo. Assim, abertura embaixo, né? Para baixo não, embaixo. Então você vê que tem um miolo e que você pode colocar outras coisas dentro desse miolo, mas com essa estrutura, com abertura para baixo. Aí eu até brinco, não importa que tenha essa perninha aqui para cima, que tenha essa outra perninha fechadinha aqui, isso é só um detalhe, porque a gente pensa na estrutura como um todo. A gente volta para o exemplo de estudo, né? Ele também tem uma estrutura, que é uma estrutura em forma de L, que eu considero parcialmente englobado, com duas aberturas, vamos dizer assim. Então não tem um nome específico, não. A gente que cria, né? Ou estrutura em forma de L. É uma boa, né? É uma estrutura interessante, assim, de visualizar. Parece um L mesmo, né? Sendo que aí tem uma peculiaridade desse desenho aqui. Então a peculiaridade desse desenho aqui, ai meu Deus, desse desenho aqui, que forma o L. Esse desenho tem uma peculiaridade que normalmente essas estruturas englobadas, elas não têm. Tanto é que uma pode ter uma perninha para dentro, a outra pode ter uma perninha para cima, mas desde que seja uma estrutura englobada, né? Mas esse aqui especificamente, ele é um radical, só o L, tá? Não tô falando do miolo, não. Esse radical, ele tem um sentido de caminhar, de andar, tá? A gente não vai acoplar esse sentido em todos os ideogramas com essa estrutura,
tá? Mas é importante saber, já que é uma estrutura que já carrega também um sentido. Ele não chega a ser um ideograma puro, mas ele é um radical que carrega esse sentido. Então, é uma informação a mais que eu estou passando, que vocês não precisam se preocupar agora, mas só para saber se um dia vocês tiverem alguma dúvida, em algum sentido, lembra que isso daqui pode carregar a ideia de caminhar, andar, tá? De andar, movimento, de andar, tá? Então, mas não confunda assim, que todos os ideogramas que têm essa estrutura vão ter esse sentido. Não é isso, tá? Não é isso. Mas então vamos lá. Esse primeiro é o lado. Então ele tem essa estrutura, que é uma estrutura peculiar, né? Que ela carrega realmente algum sentido, mas não no todo. Ele sozinho carrega esse sentido. E o miolo dele é a força. Tá? Então eu imagino assim, um carrinho carregando, ele não é carrinho não, mas é um movimento, uma força em cima. Eu sempre imagino alguma coisa assim, ó, levando alguma coisa, sabe? É muito engraçadinho, né? Assim, eu acho bonitinho ele até. Eu sempre imagino é tipo ele tá dando uma carona pra alguém, sabe? Ele tá em movimento dando uma carona pra alguém. Mas na verdade, essa combinação nesse quadrado imaginário, quer dizer, essa estrutura que tá levando alguma coisa e a força, ele representa lado. Lado, mas não é só lado, não. É lado, borda, beira. A gente em português tem uma infinidade de palavras assim para designar a mesma coisa. Em chinês é só essa palavra, né? Existem outros ideogramas que também representam lado, mas assim, o lado mesmo, lado. Assim, lado, né? Lado, lateral, fronteira, borda. Eu diria até que limbo. Eu nunca vi limbo, essa palavra limbo no dicionário, mas assim, no meu entendimento de conceito, porque eu não me prendo também só ao dicionário, porque quem criou o dicionário às vezes também nem sabe em português a variedade de sinônimos que a gente tem também, né? E limbo é uma coisa que representa, a palavra limbo em português também representa borda, beira, né? Lado. Então esse ideograma, ele tem esses sentidos, tá? Que a gente fala tudo isso em português. Então, para simplificar, já que português tem uma variedade enorme de vocabulário e de sinônimos, a gente pensa que ele representa o lado e ponto. Então, quando você olhar para essa imagem, imagine o lado, né? Alguma coisa ao lado, ou na borda, ou na beira, tá? Para resumir, lado, para ficar simples, tá? Esses outros dois eu não vou ficar falando, não. Eu só queria mostrar a estrutura. Só queria mostrar que existe uma estrutura, que eu chamo de o carrinho, que não é carro, não tem significado de carro, mas como ele tem o significado de andar, de movimentar, de movimento assim, ele carrega alguma coisa aqui na carroceria dele. Ele dá uma caroninha para outras coisas, tá? Então tem esse outro aqui também, tá? Isso tudo vocês vão aprendendo nos próximos episódios e tal, para não colocar tudo de uma vez, tá? Porque senão realmente vai confundir. Eu só tô mostrando que existe essa estrutura e que muda o miolinho, tá? Só mais um parênteses aqui, esse significado, ele não tem mais um que a gente decora, assim, a gente memoriza por repetição e por uso, porque o lado, a força ela vai aparecer em vários ideogramas. Você já reparou que a força ela aparece sozinha, ela aparece em homem, ela aparece aqui nesse ideograma, ela aparece em vários outros ideogramas. Então não dá para ficar relacionando tudo com o significado da força. Ah, a força está do seu lado. Esse tipo de frase eu não sei se ajuda muito, porque a força ela vai estar em vários ideogramas e você pode confundir com lado futuramente, entendeu? O homem, vamos voltar aqui rapidinho. O homem, Nan, que a gente viu agora há pouco, né? A gente combina, né, o campo e a força, porque isso é uma coisa meio cultural lá. A gente aprende isso até em algum lugar lá na China. Alguém fala, a força no campo era feita pelo homem. Então o ideograma, ele tem um campo na parte de cima e uma força na parte de baixo. Então essa combinação representa o homem. Isso também é uma coisa que possivelmente já existia lá, essa combinação. Agora, esse aqui de lado, a força sendo carregada aqui pelo meu carrinho imaginário, dando carona aqui para ele, eu não sei assim exatamente como que eu poderia colocar
correlacionando, porque eu tenho medo de vocês fazerem alguma historinha, a força está do seu lado, e toda vez que aparecer força, você pode confundir o ideograma como se fosse o ideograma todo o lado, tá? E não é. Então, esses assim, com essa estrutura, a gente faz por repetição mesmo, tá? E ele vai aparecer tantas vezes, porque esse ideograma é nível A1, A2, do HSQ1 e 2 e 3 também. Então ele sempre vai aparecer no vocabulário iniciante, sabe? Então de tanto aparecer, você vai acabar lembrando dele. Só por isso que eu botei outros, para você ver que existem outras estruturas para não confundir. Bian, Bian, B-I-A-N, 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 aí você vai selecionar, aqui no meu já aparece o primeiro, tá? Que é o lado, tá? Entenda, não é tradução, é um conceito, então é lado, lateral, borda. Eu considero até a palavra limbo, que eu nunca vi em dicionário nenhum essa palavra ali, mas eu considero limbo, porque limbo para mim é uma borda, então uma coisa de conceito mesmo, tá? Limbo, borda, beira, a beirada ali, tá? Mas a gente usa mais quando quer dizer o lado direito, lado esquerdo, lado de dentro, lado de fora, sabe? Lado da frente, lado de trás, coisa assim, sabe? De localização, assim, de espaço, né? Então a gente memoriza como lado, tá? Vamos lá, todo mundo escreveu, né? Beleza. Então agora vamos pro próximo. Não, eu quero esquerdo. Esquerdo. Vamos falar de estrutura primeiro. Vamos voltar a falar de estrutura, tá? Dentre as estruturas que a gente já falou, que tem a englobada totalmente, vou botar aqui os exemplos, tá? Go, aquela que é englobada totalmente, né? Que são os quatro lados em cima, embaixo, de um lado e do outro fechadinho, né? Aí a gente falou também o fan do Feng Shui, que a gente já viu, que ele é parcialmente englobado, mas com abertura embaixo, né? A gente já falou sobre ele. Aí acabamos de falar sobre lado, Pian, que eu considero uma estrutura englobada parcialmente com duas aberturas, né? Ou em formato de L. Então ele não chega a ser englobado, né? Assim, ele é parcialmente englobado com abertura em cima e nesse ladinho aqui, que eu tô mostrando. Então ele tem um formato de L, e inclusive até disse que essa estruturinha aqui é especial porque ela quer dizer alguma coisa, que representa um movimento de andar, tá? Alguma coisa andando. Eu até brinco que ela é um negocinho, assim, um carrinho, ou qualquer coisa, um tuk-tuk, seja lá o que for, carregando alguma coisa em cima, que no caso aqui é o ideograma ali, tá? A gente até brinca assim, tá? Só que agora a gente vai falar de uma outra estrutura. Essa estrutura que também é parcialmente englobada, porém ela é fechadinha em cima e do lado. E ela tem uma abertura desse outro lado e embaixo. Ela inverte a estrutura, né? Então, ela é um L invertido, vamos dizer assim, um L viradinho assim, né? Mas aí você pensa assim, mas essa estrutura ela tem só um traço aqui, ela não fecha totalmente. Mas, gente, imagina aquela estrutura que a gente já estudou no Abre a mente, tá? Imagina que é uma estrutura. Por que eu falo que é uma estrutura? Porque você vai ter vários outros ideogramas nesse formato, assim, fechadinho em cima e na lateral, exatamente nesse formato. Você vê, até esse outro que eu coloquei aqui, ele ainda tem mais um traço ligando a parte de cima com a parte da lateral. Mas não tem problema, é uma estrutura. Vocês conseguem entender bem esse conceito da estrutura que eu tô passando para vocês? Então, vamos entender. Essa estrutura que a gente está trabalhando agora, ela é aquela estrutura fechada em cima, fechada aqui nessa lateral e com alguma coisa no meio. Esse alguma coisa, nesse caso aqui, é um ideograma que representa trabalho, tá? Ele representa trabalho. A gente já vai falar sobre ele na próxima websérie, montando os bloquinhos, porque eu vou montar vários bloquinhos usando esse ideograma, tá? Então não precisa se preocupar com ele agora, tá? Mas vamos nos preocupar agora com esse ideograma aqui que representa esquerdo. Suó, suó, suó,
Então, você vai escrever Z-U-O, Z-U-O, tá? E aí você tem até uma setinha, olha que bonitinho, quando aparece aqui a janelinha. Olha quantos ideogramas aparecem, olha quantos ideogramas aparecem com esse som, olha isso. Olha a quantidade. Mesmo com tons diferentes, né? Mas então, Z-U-O, eu queria que todo mundo escrevesse, tá? Z-U-O, Zuo. Ele é terceiro tom, tá? Zuo. E vamos selecionar, no meu caso, é o primeiro. Como é que eu sei que é o primeiro? Porque é aquela estrutura fechadinha em cima e na lateral, com alguma coisa no meio. Se alguma coisa no meio é esse ideograma que eu já tinha colocado antes, que é bem simples de lembrar, tá? Vou até colocar ele aqui de novo. Esse ideograma que é bem simples de lembrar, tá? Então, esse é o esquerdo. Então, vamos para o próximo. Direito. Agora a gente vai fazer o direito. Não é o primeiro. Vamos olhar esse miolo direito, olha só. Não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. Vamos procurar outro que tem. Achei, desculpa. É o terceiro da segunda linha. O miolo dele é uma boca. Vocês lembram da boca, né, gente? Que é um quadradinho. Esse aí foi primeiros passos basicão, né? Primeiros passos basicão. Né? Então tá. Vamos continuar então. Então você vê que a estrutura continua e só muda o miolo, né? Então, a gente tem... Vamos fazer só uma pequena revisão aqui dos três, né? Bien, que foi o primeiro que a gente viu, que quer dizer lado. Zuo, Zuo, que é esse aqui, que quer dizer esquerdo. E o próximo, Yo, que aqui no meu caso... Deixa eu pegar a janelinha para vocês verem. Agora ele caiu no quarto da primeira linha, ó. Ele tá aqui no número 4, ó. Por isso que olha, é super importante ver o que tem dentro. Senão a gente confunde mesmo. E ainda mais vai no piloto automático, yo, yo, yo. Tem várias opções, né? Então é bom, tem que ter muita atenção com o que tem dentro da estrutura. Aí você volta, volta tudo e pensa assim, lá atrás, quando eu tava ensinando as estruturas, aí o pessoal que achava chato, tipo assim, nossa, pra que eu quero saber a estrutura de ideograma? Nada a ver. Agora você entende que na hora de praticar, na hora de você escrever, na hora de você ler, se você sabendo da estrutura, você tem menos chance de errar e menos chance de confundir os ideogramas, tá? Suor. Ah, também tem a setinha. Yo. Também, o meu aparece assim, olha. É bonitinho, né? Bola pra frente, vamos lá pro próximo. Bom, vamos voltar aqui pro nosso Shui Guo. Agora que a gente já fez o estudo do Shui Guo, eu queria que vocês me dissessem em relação às figuras, essas imagens, né, que eu coloquei aqui, o que representa Shui Guo? Aí tem lá, 1, 2 ou 3. Shui Guo. Agora escreve em português. Ou então bota DR, ou Sun. Ou então pode escrever água, aí tem floresta e tem frutas. Eu botei 3 imagens, tá? Eu gosto muito de brincar com as imagens também, porque o ideograma é uma imagem, né? Só que representada, desenhada por traços, né? Isso, Sun, muito bem. É isso mesmo. É a terceira, é o conjuntinho ali de frutas, né? Ah, uma dica também que eu dou, que eu acho bem bonitinho, que o pessoal também brinca comigo, assim. Eu vou parar aqui rapidamente só pra... Shui Guo. Parece até uma melancia. Deixa eu botar de novo. Shui Guo. Eu adoro as imagenzinhas que aparecem. Aparece uma melancia, né? Melancia é outra coisa, tá? Eu não vou falar dela agora, não. Que depois a gente vai fazer dos bloquinhos, a gente faz das frutas, tá? Mas é representando todas as frutas, né? Ela tá uma melancia representando todas as frutas, né? Mas Shui Guo representa a fruta. Aí uma brincadeira que a gente faz, porque esse tem historinha, que é assim... A água tem que molhar a terra, né? O campo, né? Vamos lá. A água, shui, a água,
molha o campo, tem que irrigar o campo, e a árvore está plantada no campo. Assim, olha que interessante, né? O campo está em cima, mas a árvore está plantada no campo. E precisa da água para irrigar. E você irrigando uma árvore no campo, você gera frutos. Olha que fofo, né? Ó, então, shui guo faz sentido, né? Esse é bonitinho porque faz sentido, né? Você tem uma árvore plantada num campo e você rega com a água e aí vai gerar frutos. Ah, e detalhe, guo, eu tinha falado do guo, né? Assim, antes, né? Guo, ele representa frutas, mas ele também tá no ideograma, no bloquinho de ideogramas, que representa resultado, frutos, tá? Resultado, nesse sentido de resultado, tá? Eu não vou mexer com ele agora, não. A gente vai ver isso na websérie montando os bloquinhos, tá? Montando e desmontando os bloquinhos, tá? Mas então o guo, ele também tem um significado de resultado também. É bem legal isso, né? E meio que em português também, né? Porque quando você colhe os frutos, você está colhendo os resultados daquilo que você plantou. Numa metáfora, né? Assim, a gente usando uma metáfora, né? E vocês... Aí eu vou abrir um parêntese aqui. E vocês, eu tô super orgulhosa de vocês, porque eu tô vendo que vocês estão colhendo os frutos do que vocês plantaram lá no primeiro episódio, lá nos primeiros passos, né? Depois de tantos episódios, de tanto exercício, de tanto treinamento, poxa, vocês já estão super bem, assim, estão colhendo mesmo os frutos, né? Já tem um vocabulário, assim, enorme, né? E focado no ideograma, que é melhor ainda, né? Focado no ideograma, né? Então, vamos pro próximo. Próximo. Ah, olha só que legal esse aqui. A gente aprendeu esquerdo, já aprendeu direito. Mas e se eu criar um bloquinho que eu coloque os dois? Zuoyo. Zuoyo. O que vocês acham que é? Esquerdo, direito ou aproximadamente? Olha que legal isso, né? Ai, olha que barato. Zuoyo. Aqui a imagenzinha que aparece, olha que fofo. É esse botãozinho assim que é para os dois lados. Olha que fofo. Zuoyo. O que vocês acham que é? Zuoyo? Bisan, aproximadamente, exatamente. É exatamente. Zuoyo. Ou seja, você pode escrever o ideograma esquerdo com alguns contextos, tipo lado esquerdo, sei lá o que esquerdo, e depois o direito, lado direito, sei lá o que direito. Mas quando você junta os dois, esquerdo, direito, ele tem dois significados. Um é esquerdo-direito, que nem mostra esse desenho, né? Se eu quiser dar uma direção, sei lá, esquerda-direita, ou em cima e embaixo, se eu quiser falar assim, eu posso falar zoyo. Eu posso falar assim, zoyo. Eu já posso falar assim, esquerda e direita. Mas quando a gente usa na linguagem mesmo, assim, do dia a dia, é aproximadamente mesmo. É aproximadamente. É tipo o nosso mais ou menos, sabe? Assim, a gente usa assim... coloca... Bom, eu vou falar assim, eu sou brasileira, né? Então, assim, marcou comigo, sei lá... Sem entrar em polêmica, tá, pessoal? Mas marcou comigo, assim... sei lá, 3 da tarde. Eu vou procurar chegar às 3 da tarde, mas aí eu falo assim, eu vou chegar cerca de 3 da tarde, mais ou menos 3 da tarde, aproximadamente 3 da tarde. Ou seja, eu posso chegar 5 para as 3 ou 3 e 5, sabe? Eu não tô dando, assim, um horário definido mesmo, né? Você pode falar em português o sentido de aproximadamente, por volta de, o mais ou menos, esse mais ou menos nesse sentido, tá? Mais ou menos 3 horas eu tô lá, aproximadamente 3 horas eu estou lá, eu estarei lá, ou por volta das 3 horas eu estarei lá. Então é esse sentido, tá? Não vamos traduzir ao pé da letra, até porque ao pé da letra ficaria esquerda-direita, né? Então já perde todo o sentido, né? Então a gente escolhe a palavra aproximadamente porque é uma palavra que define bem a ideia que a gente quer passar, mas a gente em português tem outras palavras que podem ser usadas também com essa mesma ideia, tá? Então, se você ficar na dúvida se primeiro vem o esquerdo, depois o direito, ou direito e esquerdo, você lembra sempre
que a gente lê da esquerda para a direita, então o esquerdo vem do lado esquerdo e o direito vem do lado direito, tá? É só para poder lembrar mesmo, para não confundir, tá? E eu acho bem fofinho esse do Zoyo. A gente fala isso direto na China, assim, em várias frases, assim, principalmente quando você quer falar em relação ao horário, que é mais ou menos aproximadamente aquele horário, ou então eu já ouvi também muito em coisa de comida, assim, coloca assim um pouquinho de, em vez de colocar assim, uma colher de, sei lá, de açúcar, sei lá, eles nem usam açúcar, né? Mas sei lá, uma colher de farinha, sei lá, uma xícara de farinha. Aí você pode falar assim, uma xícara e meia zoiô, né? Mais ou menos, aproximadamente. O que ele quer dizer? Que não precisa ser exato. É só isso que ele quer dizer. Quando bota o zoiô na história, ele tá querendo dizer que não precisa ser exatidão, que pode ser aproximado, pode ser um pouquinho mais de farinha, um pouquinho menos de farinha, coisa desse tipo, tá? Então, eu adoro essa expressão, zoiô. Eu acho bem bacana. Uma dica para vocês não errarem, tá? Uma dica para vocês não errarem é que aproximadamente, que é o zoiô, se vocês olharem, eles têm a mesma estrutura. O esquerdo e o direito, eles têm a mesma estrutura. Vamos lá. Vou escrever. Zoiô. Observa que eles têm a mesma estrutura. Consegue ver a mesma estrutura? Vocês conseguem ver? Esquerdo tem essa parte de cima fechada com a lateral aqui fechadinha com o miolo no meio, que a gente já viu que isso aqui é um ideograma. E aqui o direito, ele tem também a parte de cima fechada com essa lateral aqui. Ela não é totalmente fechada, pessoal, mas ela representa uma estrutura assim, né? É a representação da estrutura, né? E tem um miolinho aqui no meio também, certo? Então, zoiô, ele tem essas duas estruturas, são as mesmas estruturas, só muda o miolo. Começa com o esquerdo e termina com o direito, tá? Então, é esquerdo, direito. Zoiô, que quer dizer aproximadamente, certo? Isso, mesma estrutura. Aí, vamos pro próximo, que eu tinha colocado agora. Vamos lá. Agora, esse que eu quero que vocês respondam. Tem a mesma estrutura? Tem a mesma estrutura? Pega pela estrutura, sabe? Melhor. Você já sabe que aproximadamente zoiô, que é esquerdo e direito, os dois têm a mesma estrutura, só muda o miolinho. Esse agora, ele tem a mesma estrutura do zoiô? Não tem, né? Não tem. Então, ele pode ser aproximadamente? Ele não pode ser aproximadamente. Vamos por eliminação. Ele não pode ser aproximadamente, porque só de cara, já olhando, eles não têm a mesma estrutura, né? Então, assim, não é que toda vez que tiver um bloquinho com a mesma estrutura vai ser o zoiô. Você tem que olhar o que tem dentro. Do lado esquerdo tem um ideograma que é esse aqui. Nesse formato aqui. Eu não vou nem ficar falando o que ele é, tá? E do lado direito tem esse aqui, que você já até conhece, que é a boca, certo? Então você tem que olhar o que tem dentro, né? Zoiô. Dentro do zoiô tem essas duas imagens, né? Então, nesse caso, não é a mesma estrutura, eles são estruturas diferentes, mas esse primeiro, ele é o esquerdo. Ele é o esquerdo. Vamos lá, o esquerdo, zo, so, zeuó. Deixa eu botar mais pra cima pra vocês. Zo. Ele tem ou não tem esse ideograma esquerdo? É um bloquinho de dois ideogramas, cujo primeiro ideograma é o esquerdo, certo? E o segundo ideograma desse bloquinho, bien, é aquele que a gente estudou lá no início, que é aquele carrinho, que eu chamo de carrinho, assim, não quer dizer carro, tá? Ele representa andar. Mas é alguma coisa andando ali, parece até um, como é que chama aquilo? Um caracol, né? Uma lesma, né? Andando assim e carregando alguma coisa nas costas. Esse alguma coisa, nesse caso, é a força. E então esse ideograma representa lado. A gente já viu ele, lado, borda, lateral. Eu costumo chamar de limbo também, qualquer coisa nesse sentido. Então é lado esquerdo, lado esquerdo. Então quando eu quero falar assim, esquerdo, eu falo somente
esse aqui. Isso aqui é esquerdo. Mas se eu quiser falar lado esquerdo, especificar o lado esquerdo, eu posso fazer esse bloquinho aqui. E normalmente a gente coloca alguma coisa ao lado de esquerdo, porque, veja bem, se eu coloco só isso aqui, você lendo, tudo bem, você já sabe que é esquerdo. Mas se eu estiver falando zo, tem um monte. Vamos lá ver o pinyin dele. Z-U-O. Olha a quantidade de coisa que aparece quando eu digito Z-U-O. Olha isso, gente. Olha isso, na boa. É muita coisa. É muita coisa, olha. É muita coisa mesmo. Então a gente não fala ele solto assim, sabe? A gente sempre fala em bloquinho, né? A maioria das coisas você vai falar, fala em bloquinho já dentro das frases até, né? Mas se não é frase, se você quer dizer só aquela situação ali, você fala o bloquinho. Então você já fala 左边, 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 lado esquerdo, tá? Então, se eu tô querendo falar com alguém alguma coisa ali, eu tô procurando não sei o que, aí eu quero só falar, eu posso até apontar 左边, 左边, a pessoa já vai ouvir isso, 左边, já vai saber que é lado esquerdo. Eu não preciso nem ter a frase inteira, se eu já tô num contexto ali. Agora, se eu falar só 左, 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 assim, fica meio esquisito, sabe? Ninguém fala assim, a pessoa fala de bloquinho mesmo, né? Então, 左边, 左边é lado esquerdo, tá? Vamos agora para o próximo, que é o nosso último. Agora vocês mataram a charada, vamos lá. Eles têm a mesma estrutura? Não tem, então não pode ser aproximadamente. Vamos por eliminação, né? E você já viu que bien é lado. Você já tinha visto isso, né? Que é aquele carrinho, aquela coisinha assim que vai andando, né? Não é um carrinho, é algo que vai andando com alguma coisa em cima. E nesse caso aqui é a força, que a gente já viu. Li, ele é forte, tão forte. Li. Então, ele quer dizer lado, né? Então, pode ser lado direito e lado esquerdo. E você já viu que o lado direito, ele é yo. Yo. Ele tem uma boca, é uma estrutura, essa estrutura aqui com uma boca dentro, tá? Esse é o lado direito, ele tem uma boquinha aqui dentro, tá bem? Então, 右边, deixa eu botar, 右边, 右边, 右边. Apareceu até uma mãozinha agora, 右边. Apareceu até uma mãozinha assim, bonitinha, olha, apontando pro lado direito. Olha que fofa. Né? Apontando pro lado direito. 右边. Yo, ele é tom forte, tá? Ele é quarto tom. E bien, ele é primeiro tom. Mas só que quando a gente junta esse bloquinho, não se fala quarto tom, primeiro tom. A gente fala quarto tom, tom neutro, nesse caso. Então é yo bien, tá? Então é o seguinte, pessoal. Esses ideogramas também são daqueles que a gente começa a colocar no Anki para poder fazer um exercício de repetição espaçada. Por quê? Porque como vocês estão começando a ter um volume muito grande de vocabulário, o ideal é já começar a fazer o Anki, já começar a treinar no Anki. Treina um pouquinho, 5 minutos por dia, vai, todo mundo tem. Você gasta 10, vamos lá, 5 minutos para digitar e 5 minutos para treinar. Né? Se a gente faz um passando a limpo desse uma vez por semana, você vai gastar 5 minutos para colocar os ideogramas ali rapidamente e vai acumulando ali, o seu baralho vai aumentando, né? Você vai acumulando cards ali no baralho, né? E depois você começa a 5 minutos por dia treinar, ou 10 minutos. Gente, não precisa ser 1 hora de treino, não. Começa devagarzinho, até pegar o hábito. E vocês vão ver que vai dar muito resultado. Vocês vão começar a lembrar mesmo dos ideogramas. Vai ser bem bacana, tá? Tá bem? Então, por hoje, a gente para por aqui. Tá? A gente vai encerrar porque senão fica muito longo. Obrigada então pela presença, pela participação. Muito obrigada mesmo, adorei. Eu adoro participar, adoro interagir com vocês aqui. Boa noite. 再见，再见。